É só deixar brilhar no teu viver a luz de Deus pra iluminar a escuridão da solidão. Jesus quer te fazer muito feliz, te dar eterna paz. É só deixar brilhar no teu viver a luz de Deus pra iluminar a escuridão da solidão. Jesus quer te fazer muito feliz, te dar eterna paz. É só deixar brilhar no teu viver a luz de Deus pra iluminar a escuridão. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O tempo passa e você não vem. Sem amor é só mais um que não vê o céu azul. Tem um sonho e vai buscar a resposta até que pare de achar que é só mais um. Sei que existe uma forma pra ser livre da tristeza e angústia que existem e causam dor. Feche os olhos e veja o impossível. Mesmo que pareça ser difícil, não vai ser mais um perdido. Clame a Deus que Ele virá e não vai mais viver assim sem se encontrar. Clame a Deus
Rede Popular, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58, uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, pelo sistema de rádio via cabo, a você que está em Central Carapina, Jardim Carapina, Planalto Serrano, a todos que nos ouvem exatamente em Novo Horizonte, Taquara, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está fazendo a sua caminhada, a você que está exatamente no seu churrasco, né? Muitos hoje ainda estão fazendo o seu churrasco, não é de fim de ano, não é de ano novo. Fazendo churrasco pelos amigos que está recebendo e também pelo seu aniversário. A todos vocês, agora são 17 horas e 59 minutos, 17h59. Está entrando no ar mais um programa Falando de Jesus, dessa edição de terça-feira, exatamente terça-feira, dia 5. Hoje é 5 de janeiro do ano de 2016, ok? Então quero convidar você a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração para você ouvir mais uma palavra de Deus nessa tarde abençoada que Deus nos concedeu até aqui. Vitória, saúde, trabalho, problemas, dificuldades, tudo Deus permitiu que hoje pudesse acontecer na minha vida e também na sua vida. Mas tudo isso que está acontecendo é para que nós podemos agradecer, que nós podemos louvar, que nós podemos também agradecer a Deus, porque de tudo que passamos, o mais importante Deus tem nos concedido, que é a vida, é o sopro da vida. Não adianta você não ter problema se você não ter vida. Não adianta você não ter dificuldade se você não ter saúde. Não adianta você não ter dinheiro, mas você não tem Deus. Então não adianta nada sem que em primeiro lugar existe Deus. Deus sobre tudo, Deus sobre todos. Deus é por mim e é por você. A partir deste momento, convido a você a entrar no momento de reflexão, no momento de oração espiritual, para nós agradecermos a Deus por mais um dia, por mais uma tarde e também por mais um programa que o Senhor tem nos abençoado os mensageiros que se deslocam dos seus bairros, enfrentam o trânsito, às vezes uns de carro, uns de moto, outros de ônibus e até mesmo a pé. Tudo isso para agradecer e tudo para louvar a palavra de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, uma ótima tarde para nós. 6:01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, me dando essa oportunidade, pela primeira vez este ano, 2016, voltar ao estúdio da Rádio Popular, para trazer aqui mais uma palavra de ânimo, uma palavra que cabe para cada um que vai ouvir neste momento, em nome de Jesus. Uma palavra de ânimo, de exortação, de desafio.
e louvado seja o Senhor. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Dinamar Medeiros, congrego na Primeira Igreja Batista em Jacaraípe, e sempre quando o Djalma me chama, eu me disponho para aqui estar, para trazer uma palavra. Eu quero neste momento fazer uma oração, me colocar diante de Deus, colocar cada ouvinte que vai me ouvir neste momento, ouvir pela internet, diante de Deus, para que essa palavra seja eficaz, para que essa palavra realmente penetre nos corações de cada pessoa, em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença eu me coloco neste momento, mais uma vez aqui nesse estúdio. Eu quero neste momento que o Senhor me perdoe meus pecados, minhas falhas, e que o Senhor também venha me ungir neste momento em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja falando por mim, porque eu me coloco na presença do Senhor neste momento. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que vão ouvir esta palavra, uma palavra que venha a exortar, animar aqueles que estão desanimados, um texto que vai mostrar o poder do Senhor. E louvado seja o Teu nome, glórias e honra é dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu separei um texto para a gente ler. Vocês que estão com a Bíblia, têm oportunidade, vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler até o verso 26. Aqui vai falar um pouco sobre o rei Josafá. Diz assim a palavra do Senhor: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, não há quem te possa resistir? Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porventura nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, com também as suas crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Zir, encontrá-los-ei ao fim do vale, defronte do deserto de Zeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posições, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo Judá, e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram seus levitas, dos filhos do Coatitas, do Coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram do deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando de frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: Rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo começado eles a cantar e a louvar, pôs o Senhor a emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para destruir e exterminar, e tendo ele dado cabo de todos os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhuma sobrevivente. Vieram Josafá ao povo para sequear os despojos, acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si tudo que podia levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós vemos nesse texto, vamos ver sobre o rei Josafá, um homem que reinou em Jerusalém 25 anos. A Bíblia fala que esse homem era reto diante do Senhor, ele temia o Senhor, ele amava o Senhor. Mas no decorrer do tempo, o exército de Josafá foi confrontado por 3 exércitos: os amonitas, os filhos de Amon, os moabitas e mais os do Monte Seir. 3 povos se uniram para lutar contra o rei Josafá, para derrotá-lo, tirar o seu reinado, fazer uma destruição naquele exército, e realmente se uniram com muita força. E a Bíblia fala que Josafá teve medo. Vamos acompanhar comigo no texto. Fala no versículo 3. Josafá teve medo. Josafá teve medo. De repente você, nesse ano que passou, você teve medo de alguma situação, algum confronto. Lógico que não foi uma guerra, mas em alguma circunstância você tremeu de medo. Ou você foi até derrotado em alguma área da sua vida, seja na espiritual, material, conjugal, eu não sei. Mas uma coisa nós temos que entender, nós temos que buscar primeiro o Senhor. O Senhor é que guerreia por nós. Nós temos que temer ao Senhor, nos prostrar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, em obediência, e Deus vai nos exaltar. Aqui falando de um rei obediente a Deus. O que esse rei faz? Lógico que ele teve medo, mas ele toma uma providência muito correta que fala no versículo 4. Ele congregou todo o povo para pedir socorro a todas as cidades de Judá, e todos se uniram para buscar ao Senhor. Todos se uniram com o mesmo propósito de buscar ao Senhor. Fala no verso 4. Porque muitas das vezes nós tomamos outros meios, outra direção, mas seja uma coisa simples ou uma coisa mais grave, um problema mais grave, nós temos que buscar o Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta para tudo aquilo que estivermos precisando, almejando. Nós temos que buscar ao Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta. Buscando no Senhor, Deus, Ele tem o meio, o método, Ele faz a coisa acontecer da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no momento que Ele quiser. No verso 9,
nós vamos ver que Deus tem uma promessa para aquele povo, no verso 9. E essa promessa se estende até hoje para cada um de nós, para mim, para você que está me ouvindo. Deus tem uma promessa. Aqui fala que se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante dessa casa, pois o seu nome está nessa casa. Clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. É o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que clamar ao nosso Deus, que Ele vai nos ouvir. Ele tem uma promessa, Ele quer agir para nós. Só que nós temos que nos dispor, desprender deste mundo pecaminoso e nos envolvermos mais com o nosso Deus, procurar conhecer mais esse Deus único, Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Então a promessa que tinha antes, Deus da fundação daquele templo, daquela igreja, até hoje se estende até as nossas vidas. Nós temos que buscar a Deus com toda intensidade, que Ele está pronto para nos salvar, nos proteger e colocar nós por cabeça e não por cauda. Essa é uma promessa do Senhor para todos aqueles que o temem, para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que santificam a sua vida perante o Senhor. Então aqui é uma promessa de Deus que estende para cada um de nós. E Josafá se apegou a Deus, se apegou nessa promessa. Josafá começou ali buscar ao Senhor com toda intensidade, e ali ele recebe uma resposta de Deus. Josafá recebe uma resposta do Senhor. Fala no versículo 13, vamos ler no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Deus usou esse homem, o Espírito Santo falou através desse homem. E o que esse homem falou para a congregação, para aquele povo que estava reunido ali, principalmente para o rei Josafá? O verso 15 diz: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Então essa é a resposta que foi dada. Eu já tive várias respostas de Deus lendo a palavra, então uma coisa muito maravilhosa quando Deus nos responde, ou usando uma pessoa, seja da forma que for, aquela resposta que for testificada, que for concretizada, aquilo ali engrandece o nosso coração. E aqui não foi diferente com o rei Josafá. Então ali, Deus fala que a peleja não é deles, mas é de Deus. Deus que estaria pelejando por eles. Então essa é a resposta que Deus deu naquele momento. Nós temos que nos atentar para essa palavra, porque às vezes nós estamos numa situação difícil para resolver, aos nossos olhos até impossível, mas nós colocamos diante de Deus, oramos a Deus, estamos vivendo uma vida correta diante do Senhor, e Deus vem e age por você, é muita misericórdia. Ele faz as coisas acontecer, coisas impossíveis, que são os milagres de Deus, chamados os milagres de Deus. Deus realmente faz um milagre na vida daqueles que o buscam. Às vezes a gente fica querendo lutar com as próprias forças, ou confiando em alguém que tenha um certo tipo de poder na sociedade, ou algum político. Não, nós temos que confiar em Deus, porque Deus pode todas as coisas. E o ser humano, ele pode algumas coisas, e as coisas não são muito concretas, o ser humano é falho. Então nós temos que buscar o Senhor, e buscar enquanto é tempo. De repente eu estou falando para uma pessoa que está fraco na fé, está meio que afastado. Esse é o momento de você despertar, confiar, entender que Deus pode reverter a sua situação, os problemas que você está passando, seja qual for esse tipo de problema. Busca o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está pronto para te exaltar. Ele tem um prazer de colocar você em lugares altos. Esse é o plano de Deus para todo ser humano. Nós que às vezes dificultamos as coisas, nos fugimos da presença de Deus.
Nós temos que a cada dia se aproximar de Deus. Porque Deus é Deus, Deus pode todas as coisas. Quando Deus tem um propósito de fazer uma coisa acontecer, ela acontece. Não tem como. Seja uma cura, uma vitória, uma justiça, ou qualquer tipo de problema que ao seu alcance está longe. Deus é a solução. E é o que nós vamos ver no capítulo 21. Vamos ver aqui o que foi acontecendo com Josafá e com todo este povo, seu exército, chamado povo de Israel. No verso 21, fala que aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestido de ornamentos sagrados, marchando na frente do exército, louvasse a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem momentos, irmão, que nós temos que apenas cantar, agradecer a Deus. Coloca diante de Deus a sua vida, tranquiliza diante de Deus. Deus sabe do seu problema, Ele sabe como resolver. Se coloca diante de Deus, Deus vai fazer uma obra na sua vida. O ser humano sempre convive, às vezes, com dificuldades mesmo. Quem não tem dificuldades? Mas nós temos que colocar cada dia diante do Senhor. O Senhor, Ele é a nossa resposta. O Senhor é a nossa resposta. Eu tenho vários exemplos da ação de Deus em minha vida. Coisa impossível veio acontecer, que eu falei agora há pouco, chamado milagre. Porque no modo natural não acontecia. Não tinha como acontecer. Então isso aí se chama o milagre de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. Deus está à frente das nossas lutas. Deus está à frente das nossas lutas. Porque Ele tem todas as condições de resolver qualquer tipo de problema, seja grande, pequeno, e tem o prazer de resolver a sua situação. Basta você dispor e se colocar diante dele, com toda sinceridade. Com toda sinceridade, é o que Deus quer de cada um de nós. Vamos para o versículo 23, porque aqui diz, vamos ver o que aconteceu com essa batalha. Um exército fraco e enfrentar três exércitos que se juntaram e um rei que colocou os levitas cantar diante daqueles soldados. Cantar, louvar a Deus. O Espírito Santo, quando trabalha, ele age e da forma que Deus quer, não da forma que nós queremos. Aqui fala no versículo 23, fala que os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para o destruir e exterminar. Juntou os dois povos e destruiu um povo que estava com eles. Acabou de destruir os moradores do monte Seir, juntaram uns aos outros e se destruíram. Olha bem a ação de Deus. Deus tem um método, Ele tem a forma. Ele age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus é o Todo-Poderoso. Aqui não foi um soldado lutar, nenhum. O próprio Deus que colocou a emboscada e eles próprios se destruíram. Está vendo o poder de Deus? A forma como Deus trabalha? A matemática de Deus é diferente. Totalmente diferente. Às vezes nós ficamos limitados, colocando dificuldade. Isso não dá, eu não vou conseguir. Se coloca diante de Deus, santifica sua vida diante de Deus, faça um propósito diante de Deus, principalmente este ano que está iniciando, muda de vida, de posição, dá uma despertada na sua vida. Deus está querendo isso de você. Você que não conhece a palavra, procura conhecer. Você que conhece e está fraco na fé, está afastando de Deus, não faça isso. Não faça isso porque o inimigo tem suas forças e Deus não vai agir ao seu favor na sua rebeldia, porque Deus nos corrige. E Deus é bom. O bom Pai, Deus é Pai, Ele nos corrige. O versículo 24 diz que, tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. O Josafá queria ver a multidão que ele ia enfrentar. E o que ele viu? Ele viu corpos que jaziam na terra sem nenhum sobrevivente. Não sobrou um.
a Bíblia fala que não sobrou um sobrevivente. Era todos corpos mortos. E ali eles saquearam os despojos que eles usavam na época, e ali eles colocaram um nome naquele lugar. Aquele local ficou chamado Vale da Bênção, porque até o dia de hoje é chamado Vale da Bênção, porque Deus agiu a favor daquele povo, Deus deu a vitória àquele povo, Deus abençoou aquele povo de Israel. Nós vemos que outros reinados, às vezes outros reis, se afastaram de Deus e eles pagaram muito caro. Aqui é um rei que estava reto diante de Deus e ele estava recebendo a vitória. A vitória, ele não precisou nem lutar. Aqui nós estamos falando sobre batalha da época, guerras, confronto, homem com homem. Por isso que nós temos que viver uma vida reta diante do Senhor e Ele vai nos exaltar. O Todo-Poderoso vai te exaltar e vai colocar você em lugares altos. De repente eu estou falando para uma pessoa que esse ano viveu um ano ruim, um ano que não foi bom, teve algumas derrotas, mas eu quero falar para você neste momento que você tem que se colocar diante do Senhor. A nossa resposta é o Senhor. O que esse rei fez? Ele buscou o Senhor, ele aparelhou seu carro, ele arrumou outros recursos? Não, ele não tinha recursos. Ali era uma derrota para ele. 3 reinados fortes contra um. Como ele era um homem temente a Deus, aonde ele foi? Ele foi buscar o Senhor. Ele foi no caminho certo. De repente você está indo em caminhos errados, você está buscando pessoas erradas, você está tomando decisões erradas. Você tem que buscar o Senhor, se colocar diante do Senhor, glorificar o Senhor com o seu corpo, com a sua vida. Peça a Deus para te perdoar, tirar os pecados, te fazer um novo homem, uma nova mulher. Deus está pronto para isso. Deus quer que nós sejamos adoradores desse Deus único, Deus verdadeiro. O único intermediário que nós temos chama Jesus Cristo de Nazaré. Coloca Jesus na sua vida como o intermediário, o seu advogado, que vai te levar à vida eterna, à salvação, que é a maior riqueza que o ser humano pode obter nesta vida. Essa vida passageira, você já percebeu que passa 5, 10, 15 anos, é muito rápido. Você fica pensando o que eu consegui, o que eu perdi. Mas o principal é você pensar na vida eterna. Existe uma vida eterna e você não pode perder essa vida eterna. E essa vida eterna, ela está em Jesus. É em Jesus Cristo. Então aqui nós vemos parte do poder de Deus. Deus vai te mostrar muito mais coisas quando você se colocar diante dele. Quando ele começar a se revelar para você. Começar a te abençoar, te responder seu questionamento. Na hora que você começar a desfrutar do poder de Deus, isso é o maior meio de você crer em Deus. Se eu estou falando para aquele que não crê em Deus. Procura ter uma experiência com Deus. Como você faz isso? Você tem que buscar Deus. Aí você vai colher esses frutos, experiências com Deus, o Espírito Santo vai habitar em você e te fazer um novo homem diante do Senhor. Se nós fôssemos olhar outras partes, lembrando rápido aqui, Moisés sai do Egito. Moisés sai do Egito e liberta todo aquele povo. Aquilo ali foi o poder de Deus, muito claro. O poder de Deus. A Bíblia fala também em 1 Reis, no capítulo 18, um homem chamado Elias, um profeta, o único profeta que restou. Esse profeta, através do poder de Deus, ele derrota os 450 profetas de Baal. Profetas que não confessavam a vida em Deus. Então isso aí se chama o poder de Deus, o poder do Todo-Poderoso. Se você for na passagem do povo conquistando Jericó, o que aquele povo de Israel fizeram? Eles precisavam apenas rodear aquelas muralhas, tocar trombetas, gritar. Eles não usaram armas. Isso se chama o poder de Deus. É Deus fazendo a coisa acontecer. Isso aí é o poder de Deus.
Deus age em nós não com força. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. O nosso Deus, às vezes ele escolhe umas coisas simples para confundir umas coisas grandes. Ele usa uma pessoa humilde e confunde uma pessoa de estudo, uma pessoa da alta sociedade. É assim que Deus faz. Deus trabalha do modo que Ele quer, no momento que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas uma coisa você tem que entender, Deus quer que nós nos colocamos diante dEle. Este é o momento de se arrepender, se colocar diante de Deus. Você que está me ouvindo neste momento, se coloca diante de Deus, fala, meu Deus, eu estou na Tua presença, eu quero desfrutar das bênçãos do Senhor, a partir de agora eu me entrego a Ti, em nome de Jesus, trabalha na minha vida, tira meus vícios, se for o seu caso, a minha situação financeira está ruim, a minha saúde não está bem, eu não estou convivendo bem com a minha esposa, com meus filhos, os meus parentes já estão ausentando de mim, eu não combino com o vizinho, eu não sei qual é o seu caso, mas se coloca diante do Senhor, não tenta resolver as coisas com suas próprias mãos, ou no impulso, numa coisa, resolução de momento, decisões de momento, não faça isso. Se humilha diante de Deus, Deus está pronto para te exaltar, te colocar em lugares altos. Deus não olha a sua cor, a sua situação financeira, da onde você mora, não. Deus olha o seu coração. No momento que você se colocar diante de Deus com sinceridade, Deus conhece o íntimo do seu coração e Ele vai trabalhar na sua vida em nome de Jesus. Glória seja dada ao nosso Deus. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Eu quero neste momento fazer uma oração, encerrando essa palavra que eu trouxe nesse dia, e colocar a sua vida nesse momento diante do Senhor, você que me ouviu, está me vendo pela internet, porque você tem que conhecer mais de Deus, de repente você conhece muito pouco de Deus, às vezes você está olhando Deus muito de longe, só um vulto, você tem que se achegar a Deus, Deus está pronto para, Deus está perto de você, a questão é você ver com olhos espirituais. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este momento que estou passando aqui. Tu sabes o meu objetivo, a sinceridade do meu coração, Tu conheces a minha vida, os meus limites, mas aqui eu me dispus para estar esse momento, trazendo a Tua palavra, essa palavra que nos incentiva, nos exorta, a cada momento, a cada dia que a gente vem aqui trazer uma palavra, isso aqui nos dá ânimo, porque nós estamos presenciando, é como se nós estivéssemos assistindo aquela batalha, ó Pai. O Senhor colocando aqueles povos se autodestruindo. Então o Senhor age de uma forma que o Senhor não perde batalha. Então nós somos mais vencedores ao lado do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas, às vezes que ouviram essa palavra, parou neste momento para ouvir essa palavra. O Senhor pode todas as coisas, Tu sabe o que está passando nessa pessoa, nesse coração, o sofrimento, a dor, e de repente até uma alegria falsa, momentânea. De repente essa pessoa à noite ela está cabisbaixa, está triste, ela amanhece desanimada. Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas que ouviram essa palavra, que realmente teve o interesse de ouvir, que essa palavra não volta vazia, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor, porque nós temos desfrutado da Tua palavra a cada dia, a cada momento. Mas essa palavra não pode ficar só conosco. Ela tem que ser espalhada para todo o universo. Por isso, meu Deus, eu louvo o Senhor neste momento, eu exalto o Senhor de todo o meu coração. E que o Senhor continue abençoando essa rádio, que ela continue levando a Tua palavra, porque eu creio de todo o meu coração que muitas pessoas aceitam Jesus através dessa palavra que traga por cada irmão que vem aqui nesse estúdio. Louvado seja o Senhor. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 39 minutos, 18h39, e esta foi a mensagem, o estudo da palavra que o irmão Dinamar nos trouxe nessa terça-feira, nessa tarde de terça-feira, um estudo sobre a palavra de Deus, sobre o rei, exatamente sobre as suas obrigações, sobre as suas determinações. E fechando o final daí, quando ele lembrou do profeta Elias, exatamente, que envergonhou os profetas de Baal. Só sei de uma coisa, de que como Deus nos deu livre-arbítrio hoje, exatamente como Ele nos deu livre-arbítrio hoje, creio eu que muitos profetas que se diz profetas hoje vão ser envergonhados, como aqueles foram envergonhados diante de Deus mediante a Elias. Porque muitos estão pregando a palavra, falando a palavra, mas não está buscando o Deus verdadeiro. Porque a Bíblia que Deus escreveu e deixou para mim e para você, ela nos ensina de Gênesis a Apocalipse todos os caminhos que levam a Deus. E como que podemos ser transformados pela palavra de Deus. O estudo que o irmão trouxe, exatamente desse rei que temia ao Senhor. Hoje nós estamos vendo que não tem nem cristão que está temendo a Deus, porque ele está fazendo... O ímpio na palavra já é normal aceitar as coisas que vêm da providência dele. Mas às vezes eu já ouvi um pastor falando uma vez que às vezes há mais verdade num ímpio do que num crente. Porque exatamente talvez da procedência desse cristão, desse crente, ele não está sabendo como adorar, como louvar, como obedecer, como se fazer presente diante da face de Deus. O irmão trouxe aqui, deixa Deus, sentir Deus, né, irmão? Sentir Deus. E quando se você sente a presença de Deus, algumas coisas pode ter certeza. Não vou falar que você vai deixar todas as coisas, porque Deus vai te lapidando, Deus vai se transformando, Deus vai fazendo a mudança, mas você vai deixando. E aquelas que você vai deixando, você não volta mais, quando você sente essa presença de Deus. Então eu quero agradecer ao irmão Dinamar por esse estudo da palavra, de que realmente trouxe lá na obediência, trouxe na temência, trouxe também daquele que acredita, como Elias creu, acreditou e fez, porque ele sabia que Deus não ia envergonhar ele, porque ele temia, ele obedecia e ele fazia aquilo que Deus queria. Ele foi pela fé e fez. O meu Deus não vai envergonhar, e não envergonhou, envergonhou os outros. Todos os outros foram envergonhados. E o cristão hoje? E o mundo que nós estamos vivendo hoje? Será que nós somos envergonhados? Às vezes somos envergonhados por uma palavra que falamos ou damos e não cumprimos. Mas nós somos envergonhados talvez diante do homem, mas em primeiro lugar nós somos envergonhados diante de Deus. Porque quando nós damos uma palavra, a primeira palavra que quando sai da nossa boca vai para Deus. Por isso que alguns mensageiros, o irmão Dinamar, eu falo bem assim, posso confirmar? Às vezes eles pensam que é confirmar, escrever ali na agenda o nome deles. Mas eu estou falando pensamento, porque na hora que eu estou conversando com qualquer mensageiro, no telefone, eu peço a confirmação dele diante de Deus em primeiro lugar. Posso confirmar? Posso. Há problemas? Há uma interpretação? Há um descuido? Ou há um acidente? Ou há um atraso? Há um problema? Sim. Pode acontecer. Mas essa confirmação eu peço primeiro de Deus. Por quê? Porque o programa não é, como nós sempre falamos, não é da Rádio Popular. O programa é de Deus. A mensagem que o irmão trouxe aqui hoje não foi a mensagem que o irmão escreveu lá, pegou a caneta dele, o caderno dele, escreveu, não. O irmão trouxe a Bíblia, porque está escrito a palavra de Deus. O irmão simplesmente foi usando a palavra de Deus através da sua boca para levar as pessoas que estão nos ouvindo.
Então, esse é o mistério. Quer ter intimidade com Deus? É só ler a Bíblia, né, irmão? Quer aproximar de Deus? Lê a Bíblia. Dá mais tempo para a Bíblia. Ocupa o seu 24 horas trabalhando. Ontem mesmo, irmão, tenho 30 segundos para terminar o programa. Ontem mesmo eu estava falando com o irmão aqui, a faixa de umas 22 horas, 23, quase 23 horas. Ele veio aqui fazer uma visita, conversar comigo no portão ali. Eu só fiz um gesto para ele. Jesus está aqui e a política está aqui. Jesus abençoa a política, mas a política não abençoa Jesus. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo discernir uma coisa com a outra. Deus é Deus. Deus está em todas as coisas, mas nem todas as coisas estão em Deus. Então aí nós acabamos levando o assunto mais adiante. Agora são 18 horas e 45 minutos, nós vamos terminar a nossa participação. Agradeço ao irmão Dinamar. O irmão Dinamar chegou aqui, eu vou comentar, tá, irmão? Vou comentar. O irmão Dinamar chegou aqui meio tristonho. O irmão Dinamar ouve, por isso que a gente justifica, irmão, a confirmação. E o irmão nunca me deixou dúvida de que o irmão deixasse faltar uma palavra de Deus no programa. Mas às vezes nós temos um meio de comunicação que às vezes nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos ouvindo. Porque às vezes nós falamos um A e a pessoa do outro lado entende o B. A pessoa fala o C e nós vamos entender o D. Então o irmão Dinamar chegou meio triste porque o irmão Dinamar estava agendado. O irmão estava aqui para agendar dia 30, para trazer a palavra, mas o irmão houve um entendimento de comunicação, tá certo? O irmão não pôde estar, mas o irmão é o escudeiro fiel aqui do programa Falando de Jesus, sempre está disposto. O irmão é lá de Jacaraípe, não mede esforço, não mede distância e vem com satisfação para fazer o programa, trazer essa palavra de Deus para as pessoas que estão nos ouvindo agora em vários bairros. Mas, irmão, pode ficar tranquilo, porque Deus conhece o teu coração. O teu testemunho que você já usou. Exatamente. É ruim quando as pessoas falam, não dá, mas nega. Não posso, mas nega. Mas Deus sabe que Ele pode. Mas Ele, por si próprio, está fugindo de uma responsabilidade que Deus quer dar para Ele. Agora sim, 18 horas e 47 minutos, vamos desfazer a nossa rede, ok? A todos vocês que estão nos ouvindo, convido você amanhã para mais um programa Falando de Jesus, uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Deus sempre quer nos abençoar com a sua palavra. Basta que nós emprestamos o seu ouvido, basta que nós damos o nosso tempo, basta que nós abrimos o nosso coração. A todos vocês, uma ótima tarde e uma tarde e noite. E até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. E assim vos mostro um caminho.